No que o amigo Henrique Silva referiu, que o Porto nem estava uma desgraça quando o Sr. Presidente cá chegou, e de facto fico pasmo, porque eu também tive a oportunidade de colaborar com esta Câmara e o Sr. Presidente recebeu um conselho todo infraestruturado, todo, não faltava nada. A parte social que tanto apregoa, que é outra coisa que eu fico estupefacto, parece que o social nasceu com o Sr. Emanuel Câmara. O Sr. Presidente esteve presente em algumas reuniões de Câmara em que eu secretariei. E queria só lhe fazer uma pergunta. Quem é que criou o regulamento de bolsas de estudo? Quem é que criou o regulamento de atribuição de livros aos alunos? Quem é que criou com o seu voto? E bem, os transportes escolares gratuitos aos alunos da escola? Quem é que iniciou os contratos por programas com os clubes e associações? Qual foi o executivo? Foi o seu, não foi? Mas também não foi o seu que iniciou estes contratos de programa. E com o seu voto, e bem. Por isso, eu fico pasmo, porque este Conselho, e este Executivo não inventou nada, não inventou. Tivemos pena não ter uma estratégia para o Conselho e ser um maior distribuidor de subsídios. Os quais deveriam ser... Não, são bons. Claro que são bons. Claro que são bons. E se o PSD for governo e tomar os destinos e as rédeas desta Câmara, tenho a certeza que vão continuar e vão melhorar e não vão ser dados a avulso. Vamos ver quem realmente tem necessidade, apoiar ainda mais. Porque de 15 euros pode ser pouco para alguns e pode ser muito para alguns. Tem que ser feita uma análise. É assim que se gera dinheiros públicos. Não é assim, da maneira que está a ser feita. Outra questão, porque o dinheiro é de nós, e como o Sr. Presidente diz, é nosso. E um dia ele acaba, se ele não for bem gerido. É o socialismo. Sabem governar bem até ele acabar. Essa é a nossa grande diferença para vocês. Agora, há outra questão, que o Sr. Presidente fugiu, e já como diz que é uma pessoa direta, e eu quero que responda. Sim. Agora, eu queria só lhe fazer uma questão, que o Sr. Presidente, com a sua artimanha, conseguiu fugir à questão, e eu fui colega aqui dos funcionários camarários, grandes amigos que deixei cá, e fui com muita pena que ouvi dizer que alguns que integraram listas, que não as do PS, foram retirados das suas funções e colocadas noutras. Não que essas não tenham o mesmo valor das que eles estavam a desempenhar, mas passaram um administrativo para varrer o chão, para andar no carro do lixo. É lamentável. E quando... Isto é o que soube dizer, e quando eu também... Isto é o que soube dizer, e se for mentira, diga-me. E se for mentira, diga-me. E se for mentira, diga-me. Se for mentira, diga, é o local próprio. É o local próprio. É o local... Calma, vamos terminar. Estou a questionar o Sr. Presidente. Quando o candidato pelo PSD... Posso acabar? Quando o candidato pelo PSD intercedeu-se junto de Vossa Excelência a dizer: Sr. Presidente, fui eu que o escolhi, eu assumo essa responsabilidade, deixem os pequenos em paz. Isto é lamentável. Lamentável. E convivi consigo algumas reuniões de Câmara e não fazia ideia que chegasse a esse nível. Mas, muito bem. Muito obrigado. Eu fico-me por aqui e pronto. E, obrigado. Como diz um amigo meu, há mais marés que marinheiros. Você falou e bem que foi aprovado os regulamentos da Bolsa de Estudos. Em que variação? Em que altura? Não, desculpe, mas qual é a reunião que foi aprovada desses regulamentos? Você estava lá na reunião de Câmara, que título? Chefe de Gabinete. Foi chefe de Gabinete do Sr. Jeremias? Não foi. Foi chefe de Gabinete de quem? Então, não digo mais nada. Portanto, vocês que se entendem os dois. Em relação a essa situação, em relação àquilo que me disse, lamentavelmente, mais uma vez, e de uma forma concertada, estou a tentar denegrir o trabalho feito. Há uma coisa que eu não recebo lições de sindicalistas de ninguém, porque eu fui presidente do sindicato sobre os impostos. Eu fui presidente do Sindicato sobre os Impostos. Fui delegado sindical durante grandes anos da minha vida que tive ligado aos serviços de finanças e direção de finanças. Portanto, era delegado sindical e fui presidente
primeiro tesoureiro da direção e depois presidente do Sindicato dos Impostos. Não recebo lições de sindicalismo de ninguém. E posso-lhes dizer que, aliás, essa denúncia anónima, mais uma covarde, feita por algum de vocês, portanto, de uma forma anónima, dizendo que eu estava a perseguir funcionários, foi liminarmente arquivada, porque, e ao contrário do que você está a dizer, nenhum funcionário foi destituído das suas funções. Por todos eles, como assistentes operacionais, têm as suas funções para cumprir. Portanto, ninguém foi destituído das suas funções. É mentira aquilo que eu acabei de ouvir. Muito bem. Mas, muito rapidamente, muito obrigado. Identifique-se, faz favor. Alexandre Andrade, Presidente do Clube Naval de Seixal. A minha primeira intervenção há pouco eu deixei passar porque acho que o discurso tinha havido aqui ataques pessoais, foram devidamente identificados e acho que as pessoas tinham-se o direito de defender, por isso passei a palavra. Obrigado por terem dado novamente a oportunidade. E começo só por, e vou ser breve também, para clarificar aqui uma situação que foi levantada no primeiro painel sobre a questão do Cais de Seixal, nomeadamente com a grua elevatória dos barcos. Esta situação que o Sr. Presidente diz que nunca foi aflorada ou nunca foi abordada esta situação e que partiu sempre do município, não é correto, porque eu, quando assumi o Clube Naval de Seixal, em 2018, eu tive logo a rapidez de reunir com todas as entidades, de maneira a fazer uma análise e transmitir todas aquelas preocupações que haveriam em diferentes setores, nomeadamente neste das pescas. Os pescadores é um equipamento que é importante para eles e nesse sentido o Clube Naval, antes de assumir a direção, já tinha assumido um protocolo com a APRAM. E nesse protocolo o Clube Naval está como promotor daquela infraestrutura, nomeadamente na gerência da gestão da grua. A pedido dos pescadores e em representação dos pescadores, eu manifestei essa preocupação, que havia recorrentes avarias, porque é uma infraestrutura que estava exposta ao mar. Era difícil para o clube conseguir manter aquela infraestrutura, ou seja, aquele equipamento, ou seja, essa gestão, ou seja, a gestão que era feita dos custos com a manutenção é uma gestão partilhada, ou seja, os pescadores de Seixal pagam 220 euros por mês para que isto possa ser viável e eu manifestei essa preocupação dos pescadores e solicitando apoio, uma vez que o município tem, acho eu, nomeadamente como tem o teleférico, que é um equipamento mecânico, com certeza teria pessoas com capacidade técnica suficiente para poder fazer a manutenção daquela grua. Uma das coisas, e com o passar do tempo, e que tem sido recorrente, e uma das respostas, quando os pescadores solicitam o apoio da Câmara, diretamente ao Executivo, tem sido sempre anunciado que os 1.200 euros que o clube recebe mensalmente, que tinha que dar para a manutenção daquele equipamento. E tem sido frisado, não só para o Sr. Presidente da Junta de Freguesia também, esse facto que o dinheiro que o clube recebe da Câmara, dos 1.200 euros mensais, que obrigatoriamente teria que cobrir toda a despesa daquela infraestrutura. É uma infraestrutura é um equipamento que já está bastante degradado, já estamos a falar há 4 anos de quando eu fiz esta primeira abordagem, e precisava rapidamente da sua substituição ou reparação. É claro que nem com os custos com o pagamento da verba por parte dos pescadores, nem com os meios que o clube dispõe, era difícil suportar e ter aquela infraestrutura, aquele equipamento devidamente, com condições devidamente para a utilização por parte dos pescadores. E, a seu tempo, uma vez que isto tem sido, era sempre empurrado para os 1.200 euros do clube, eu tive a oportunidade de reunir com o anterior presidente da APRAM e nessa reunião foi demonstrada também a preocupação da parte da antiga presidente. Foi o novo governo e agora
é à senhora engenheira Paula Cabasso, em que, e só tenho que ressalvar a atitude da senhora Presidente da APRAM por todo o apoio que nos tem dado, porque sem esse apoio que nos tem dado, isso não seria possível. E também agradecer a intervenção do senhor deputado, que tem tido um papel, tem sabido ouvir as preocupações da população, neste caso dos pescadores, e todos juntos em diálogo e sem populismo, sem querer evidenciar, todos aqui, todos juntos, queremos proporcionar as condições devidas aos pescadores. Não tenho. Quanto a esta parte, e a situação está resolvida, porque já foi anunciada a aquisição de uma nova grua, e portanto já está a obra já está a ser realizada. Em relação ao resto de tudo aquilo que se falou, desde as primeiras intervenções, não, é que a verdade é que a gente andou aqui em ataques pessoais e não se falou realmente o que era importante. Estamos aqui num edifício mas já estamos mesmo com o tempo, ainda temos 2 pessoas para intervir. A senhora Presidente aqui da Associação Paroquial falou que encheu. Isto não é uma crítica, é bom, ainda bem. Isto foi um papel, a Associação Cultural do Portonês. Ainda bem que se encheu. Mas a verdade é que, para se manter esta infraestrutura, é preciso que haja receita. E nesses eventos não houve receita. Claro, o papel social, acho que sim, tem todo o valor. Mas neste momento, o que é preciso para o Conselho do Portonês? E falou-se de empregabilidade, falou-se de rural. Só se consegue combater isto com investimento. E o investimento aonde? Na natureza, mar e serra. Sem isso, nunca vamos conseguir chegar lá. Porque não vai ser dando os subsídios. Porque neste momento, e há pessoas aqui que têm essa noção, que há famílias de cá que vieram da Venezuela, que mesmo com os apoios que têm, não conseguem ficar cá porque não têm emprego. Muito obrigado. Muito obrigado. Rapidamente. Em relação no caso do Seixal e a edificação do guincho, eu falei nisso logo quando disse aqui, quando tínhamos uma reunião agendada com a engenheira, sem engenheiro, o doutor Cabasso, e a senhora desmarcou a viagem, a reunião, ao meio da manhã, quando essa reunião estava agendada para esse mesmo dia à tarde. E uma das questões que nós íamos falar, porque você sabe muito bem, que há um protocolo entre o Clube Naval do Seixal e a APRAM. E a Câmara não poderia, nem deveria intervir sem o primeiro auscultar e perceber e fazer ver o que é que estava em jogo dentro dessa situação, esse protocolo. O que não acontecia na altura, quando ganhei a Câmara, em relação ao caso, à grua que se colocou no Portonês. Porque eu tive uma conversa com, infelizmente, já faleceu a Alexandra, que infelizmente já faleceu, e a senhora disse-me, portanto, com toda a simplicidade, Emanuel, eu não tenho um cêntimo para mandar cantar um cego, nem sequer disse um centavo e um cêntimo, e portanto aquilo que tu podes fazer para dignificar este Porto, faz, que eu só agradeço. Foi na palavra, porque a gente já se conhece há muitos anos, conhecia-se há muitos anos e a senhora já morreu. Portanto, essa é uma situação. Agora, você está-se a equivocar em relação aos 1.200 euros. Aquilo que eu disse em relação aos 1.200 euros não está a ver com o guincho. Aquilo que eu disse-lhe, a si, e o seu vereador também, Nélio, já o disse, é que a Câmara dá-lhe 1.200 euros mensais. E quando você veio pedir 10.000 euros para a manutenção vamos chamar os dois pelos nomes, para a manutenção da pista de BTT, foi mais uma iniciativa, foi mais ou vai dizer que não? Você sabe que a Câmara Municipal do Portonês teve um prémio a nível do Ecotour, claro, como o melhor executor financeiro desse projeto. Foi a Câmara Municipal do Portonês, com câmaras dos Açores, de Cabo Verde e também de Canárias. Você deve saber do conhecimento disso, aliás, teve a oportunidade de me acompanhar, não sei se foi no dia que recebi esse prémio, mas não sei se teve essa oportunidade, não sei se foi nessa altura que fui comigo no projeto do Ecotour. Portanto, sabe que isso só foi possível, essa pista de BTT, derivado à opção da Câmara em apostar neste caso, dentro daquela moldura que é o Portonês, a capital dos esportes outdoor, o BTT, como o canoe, como outras modalidades, uma mais-valia, o surf, como eu já falei, e outras mais, passa submarina e muitas mais, e a partir daí, nós, claro, de alma e coração, apoiamos. Uma ideia que até foi sua,
O Mandes é o que vende, que a ideia foi minha, a ideia é sua. Você trabalhou para isso durante anos. E fui eu e o meu executivo que viabilizamos essa situação. Agora, e você agora está a confundir as receitas. Aquilo que você falou, os 1.200 euros, aquilo que eu falei foi os 1.200 euros, que durante aquele período de pandemia em que o clube, como não só o seu, todos, a atividade era pouco ou nenhuma, dava para pagar a manutenção, da pista de BTT. Portanto, era esta situação. Agora há uma pergunta em relação aos subsídios. Você não dispensa os subsídios da Câmara, é? É que você está a criticar dar subsídios. Se não fosse a Câmara, infelizmente, como é que a cultura e o Conselho e o desporto neste Conselho iriam funcionar? Se não fosse o subsídio que todos nós damos, quer para os clubes, como para as associações, e depois receitas, está a criticar as receitas. Então também está na altura do Presidente do Clube Naval do Seixal também ter a ousadia de, portanto, fazer iniciativas em que tenha de facto as suas receitas e não pôr o ónus em cima de atividades culturais, que ainda por cima é mais difícil de arranjar receitas. Já percebemos a sua opinião. Muito rapidamente, só temos mais 2 pessoas. Peço que sejam breves mesmo, que já ultrapassamos em muito. Boa tarde a todos. Perdão. Eu gostava de dar os parabéns ao Jornal da Madeira pela iniciativa de criar estas jornadas autárquicas, mas, lamentavelmente, eu fui enganado porque dirigi-me aqui hoje a pensar que iam discutir os problemas da minha terra, que é as Chadas da Cruz, e, lamentavelmente, o Presidente da Junta de Freguesia não compareceu, não mandou nenhum representante, porque existe o secretário, o tesoureiro, o resto dos elementos. Alguém podia representar a minha freguesia e nós aqui discutirmos os problemas da minha freguesia, que foi para isso que veio aqui hoje, mas como isso não aconteceu, fica para uma próxima oportunidade, não irão faltar, e como não há tempo, queria só dar os parabéns à Matilde, que acho que foi a única pessoa hoje que dignificou a nossa terra e honrou o português. Muito obrigado. Agradeço as palavras e certamente a Matilde. Para terminar, parece que seja muito breve, já está habituada a cortes de tempo. E o dia já vai longo, novamente ao Love Câmara, e eu gostava de deixar bem claro, ou clarificar algumas das questões que foi falado aqui. A primeira é que as políticas que foram desenvolvidas pelo Partido Socialista nesta Câmara são um exemplo não só para a região, como para todo o país. E nós falamos de educação, e nós falamos do apoio ao idoso, como nós falamos do apoio às famílias, como falamos do apoio às empresas, e neste caso, na resposta ao Covid, o Portonês foi o único concelho que apoiou os empresários, os trabalhadores e as famílias em toda a região autónoma da Madeira, e por isso, em termos de município, nós estamos de parabéns. Mas quando se fala das políticas e que vem de trás, e foi mais uma melhoria, não. A visão que nós tivemos do Executivo Municipal no Portonês foi educação gratuita. Não foi querer mais um apoio. Não foi querer mais um apoio que há de eleições, como o Sr. Walter Coy fez em 2013. Não foi ter mais melhorar um apoio porque dá jeito. Não foi distribuir dinheiro vivo antes das eleições em 2019 para depois, em 2021, as pessoas estarem a ser notificadas para devolver esse dinheiro. Não foi nada disso. Porque nós queremos dignificar e dar dignidade às pessoas e às famílias. Não é andar a dar iogurtes na carrinha da norma como o deputado Walter Coy faz. E festas de 2019. Mas, e voltando ao que interessa, e uma coisa que ficou claro é, nós estamos há 4 meses das eleições regionais. Existem 2 projetos bem claros assumidos, PS e PSD. O PS, as pessoas já sabem o que estão à espera do nosso trabalho. As pessoas já sabem, eles não precisam de prometer nada. Porque as pessoas sabem que as coisas vão acontecer e o que está mal eles vão tentar resolver. E mesmo nada, e tens tudo bem, nós vamos tentar querer fazer mais e melhor para desenvolver o Portonês. Porque toda a gente sabe que nós fizemos a nossa parte. Porque nós não deixamos as piscinas e bem, foram feitas no passado com água verde em agosto. Nós não deixamos as piscinas do Cachalote sem água. Nós não deixamos a Frente Mar toda abandonada. Agora imagine-se o resto do concelho. Tem 4 freguesias e 4 freguesias rurais. E este foi o Estado que deixaram à Câmara Municipal do Portonês em 2013. Juntamente com 4 milhões de euros de dívida. Está a perceber? E então, nós conseguimos pagar a dívida. Nós conseguimos dar estes apoios todos. Nós conseguimos fazer festas, como o PSD gosta muito bem de dizer, nós conseguimos devolver impostos. Ou seja, há realmente uma boa gestão. E há realmente colocar o dinheiro onde é preciso e onde nós achamos que era essencial, porque em 2013 nós não podemos esquecer, estávamos em plena crise. Em plena crise, Passos Coelho, Paulo Portas no Governo da República. E nós colocámos e retirámos despesas às famílias. E isso é de louvar. E para terminar, voltando aos 2 projetos, o nosso toda a gente já sabe qual é.
Agora, ver aqui, um debate que vai discutir o futuro do Português ou o que falta fazer, e eu ver todas as intervenções do PSD, ou de pessoas ligadas ao PSD, é criticar tudo o que se faz. É dizer que concorda com os apoios, mas vai-se cortar. Não se vai cortar, mas vai-se clarificar. Não se vai, vamos ver quem é que vai receber. Não vai ser para toda a gente. Ou seja, vão cortar. Mas. E depois temos de ver que estas pessoas que interviram, quem foi? Vamos ver. O senhor Henrique Silva, que infelizmente já não está cá presente. Afinal, quem é? Olá, É o não presidente... vamos fazer agora o resumo. É para terminar. É o presidente da Drama que votou contra ajudas técnicas para o Português, contra o Mascarrinho, contra investimentos, quando há 200 milhões para a GESB fazer um museu na Ponta de Sol. Muito obrigado. Depois, Marco Gonçalves, presidente do Operador AMS, chumbou e candidato à Câmara Municipal do Português, teve 4 anos o resumo da edição, o resumo desta edição de jornadas sai amanhã na edição impressa do jornal. Vamos, mesmo para terminar. Marco Gonçalves, candidato do PSD, do Português, que teve os últimos 4 anos a chumbar tudo o que era do Português e dificultou o nosso trabalho. Walter Correia, deputado Walter Correia, que eu conheci de ser o pior presidente da Câmara Municipal do Português e que, como deputado na Assembleia da República, votou contra a abertura das urgências, votou contra os apoios ao norte para o turismo. Muito obrigado. Nós percebemos que Muito obrigado. Senhora... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero